Olá, alunos do nono ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Está bem feliz? Bem animado? Eu espero que você esteja, porque quando estamos felizes e animados, estamos prontos, estamos receptivos a aprender mais. Então, bota um sorriso nesse rosto e vamos aprender matemática, ok? Estamos trabalhando, gente, aulas de nivelamento e trabalhando nisso, fatoração, ok? Fatorar é o que? Precisamos entender o que significa a palavra em português mesmo, né? A definição, o que é fatorar, para que a gente venha entender o que vem a ser a fatoração, ok? Então, fatorar nada mais é do que transformar em uma multiplicação, ou num produto, ou numa conta de vezes, certo? Aquela que tem o pinguinho no meio multiplicando. Fatorar é isso, você pega uma expressão normal, que tem mais e menos, né? Somando e subtraindo algumas coisas e transforma numa multiplicação. Lembrou? Lembrou, né? Então, nós vamos retomar a fatoração pelo fator comum, ok? Então, olha lá, o fator comum é você colocar em evidência. Evidência o que é? É estar na frente. Então, nós vamos colocar na frente o fator que é comum a todas as parcelas, ok? Cada uma dessas coisinhas aqui se chama parcela, tá, gente? É um monômio, porque tem letra. Então, em cada uma dessas parcelas, eu vou analisar o que tem nela, que também tem nas outras. Então, por exemplo, aqui eu encontrei o x. A letra é a primeira coisa que a gente encontra quando vai fatorar alguma coisa, né? Parece que ela salta aos nossos olhos. Sem problema, pode colocar ela. Colocando o x em evidência, o que sobra dentro do parênteses? O 5x e o 10. Mas também tem os números, que às vezes ficam meio camufladinho lá, né? Ainda mais quando a gente não sabe a tabuada. Mas aqui a tabuada do 2 você sabe, né? 5 vezes 2 é 10. Então, o 5 está ali embutido dentro do 10. Então, você também pode colocar o 5 em evidência. O que sobra? Sobra as letras e o número, né? Que você retira das parcelas. O 10 vai sobrar apenas o 2. Ou então, se você for bem meticuloso, você coloca as duas coisas, tanto o número quanto a letra. E é até melhor, sabe por quê? O que sobra dentro dos parênteses é algo mais simples daí para você trabalhar, no caso dessa expressão estiver inserida num problema, numa situação que você precise resolver. Então, a melhor dica que eu tenho é, tudo que você enxergar, coloque em evidência, tá bom? Então, repare que algumas expressões não têm apenas uma única forma de fatorar, podem existir mais, depende do que você enxergar. Assim como tem expressões que também não vai dar para fatorar, tá bom? Não é uma regra. Fatorar ela é uma situação que se encaixa em algumas situações, tá bom? Então, vamos lá, exercício 1 para você. Vamos trabalhar? Mão na massa? Qual seria a forma fatorada de se escrever essa expressão aqui? No caso, eu tenho um trinômio, ok? Como que eu poderia escrever ela de forma fatorada? Se você reparar, eu só tenho continhas de menos e mais ali. Eu quero transformar o visual dela, ok? Nós vamos transformar numa conta de vezes. Para quê? A gente utiliza isso em várias coisas. Uma delas, resolver equações e situações problemas. Mas voltando ao nosso problema, como que eu escrevo isso na forma de uma multiplicação? Eu vou deixar você escrever um pouquinho aí e a gente já volta.
Conseguiu chegar a uma conclusão? Escreveu numa multiplicação? Essa era fácil, hein? Vamos lá ver se você acertou? Então, olha aqui, eu tenho um trinômio, 3 monômios, ok? Eu tenho alguns números aqui na frente e o que salta aos olhos? A letra X. Então, com certeza, o X está presente nas 3 parcelas. Posso colocar em evidência? Posso. Vamos lá? O X, beleza. Mas, se você observar, eu também tenho números que são pares. Quando eles forem pares, saiba que o número 2 está ali embutido na fatoração do número. Então, foi isso que eu fiz. Eu coloquei o 2 e a letra X em evidência. Então, vamos ver. O 16 é 2 vezes 8, então sobra 8. O 18 é 2 vezes 9, vai sobrar o 9. E o 24 é 2 vezes 12, sobra o 12 lá. E a letra? A letra você vai tirar uma. Como na primeira parcela eu tenho x ao quadrado, é x vezes x. Você tem 2x lá, ok? Um você deixa na fatoração, na frente, e o outro sobra para ficar lá dentro. Sobrou, né? A gente só pegou um. Na segunda parcela eu só tinha um. Se eu tirei ele, sobra apenas o número. E na terceira parcela eu tinha x ao cubo. X vezes x vezes x. Eu retiro um para colocar na frente. Sobra os outros dois lá, ó. X ao quadrado, ok? Mas espera aí, não apaga. Se você colocou apenas o x ou apenas o número 2, também está correto. Você transformou em uma multiplicação, você fatorou. Então, está correto. Só quero que você abra os seus olhos para a necessidade de, quando você estiver trabalhando dentro de um exercício, de uma equação que você precise resolver, tente colocar tudo que dá em evidência, para deixar dentro do parênteses a expressão mais simplificada possível, tá bom? Mas se você colocou o x ou o 2, está correto. Muito bem, tá bom? Vamos lá para o 2? O 2 ele diz assim: obtenha a expressão do perímetro da figura abaixo, primeira coisa, e fatore caso seja necessário. Fatore, ok? Caso seja possível, vamos ver se é. Às vezes não é, né? Claro que eu acho que nesse caso é. Vamos lembrar o que é perímetro, né? Eu gosto muito de misturar. A gente gosta, professor, de misturar a geometria com a álgebra, né? Para a gente ver alguma aplicação. Então, precisamos lembrar o que é perímetro de uma figura. Você lembra? 2 segundos para você lembrar. 1, 2. Lembrou? Perímetro é a soma de todos os lados, das medidas dos lados de uma figura, tá bom? Área é uma unidade de superfície, seria o quanto cabe dentro de um espaço plano. O perímetro é você somar a medida dos lados da figura, seja qual seja a figura, tá bom? Então, aqui no caso é um retângulo, você precisa somar todos os lados. Essa é a expressão que vai dar o perímetro. E depois, fatorar ela se for possível, tá bom? Eu quero que você escreva aí, registra, não fique esperando eu voltar. Registra bonitinho aí pra gente conferir se você conseguiu entender, tá bom? Eu já volto.
Conseguiu escrever alguma coisa? Se pegou o caderno e o lápis, conseguiu, né? Vamos desde o começo, então. Ele quer a expressão que fornece o perímetro. Então, como eu tenho as medidas dos lados desse retângulo em função de letras, eu não vou obter um número que corresponda ao perímetro, tá bom? Se eu soubesse que aqui era 5 e aqui era 3, 5 mais 5, 10, 3 mais 3, 6, 10 mais 6, 16. Perímetro igual a 16. Fechou? Não é o caso, porque eu tenho as medidas em função de letras, tá bom? Então, eu vou ter uma expressão e não um número que vai representar o perímetro. Então, vamos lá. Preciso somar a medida de todos os lados. Afinal, essa é a definição de perímetro. Você fez isso? Fez? Olha lá. Eu preciso somar o AX com o 2AX mais X. Só isso? Não, por favor, presta atenção. Por mais que não esteja escrita a medida do lado de cima desse retângulo e do lado direito, existe esse lado. E o perímetro, a definição dele é somar a medida de todos os lados. Então, cuidado com isso. Se você não somou todos os lados, você não calculou o perímetro, tá bom? O perímetro é todos os lados. Então, eu tenho dois lados com medida X e tenho dois lados com medida 2AX mais X. Então, eu tenho que somar esses 4 lados, tá bom? Presta atenção se você fez isso. Então, olha aqui, perímetro. 2AX mais X é o primeiro lado, mais 2AX mais X, que é o mesmo lado, a medida do lado de cima, tá bom? O comprimento é o mesmo, é um retângulo, né? A definição de retângulo. AX é esse lado da esquerda, mais outro AX que é o lado da direita. Então, é muito X e muito A. Então, foca aqui, presta atenção. Se for necessário até, sublinha aqui, ó. Primeiro lado, lado de baixo, né? Lado de cima, lado da esquerda, lado da direita. 4 informações que eu estou somando. Feito isso, o problema de geometria acabou. Agora eu tenho o problema de álgebra. Como é que eu simplifico essa baita expressão? É possível? É possível se tivermos termos semelhantes. Ou seja, a parte das letrinhas, que se chama parte literal, tem que ser igual para eu poder fazer a conta, tá bom? AX, 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 AX. Oba, eu tenho 4 ali que eu posso juntar em apenas uma. Então, o que a gente faz? A parte das letras a gente repete e faz a conta com os números, tá bom? Então, vai ficar 2AX mais 2AX, 4AX, mais 1AX, 5AX, mais 1AX, 6AX. E é o que está escrito aqui, ó. Não dá para juntar com X, professora? Não, porque AX é uma coisa, apenas o X é outra, tá bom? Por mais que uma letra seja igual, mas o todo não é. Então, o X eu vou juntar com o X, ó. 1X mais 1X, 2X. Pronto, eu obtive a expressão que me dá o perímetro desse retângulo, ok? O perímetro é dado por 6AX mais 2X. E o exercício também pediu para eu fatorar. Fatorar é transformar em uma multiplicação. Beleza, o que eu tenho nas duas parcelas ao mesmo tempo? O X, parece que fica gritando lá, né? Estou aqui! Então, vamos colocar ele em evidência. Mas também, os dois números são pares. Então, ambos são múltiplos de 2, ok? Então, eu posso colocar tanto o número 2 quanto a letra X. Se eu colocar o 2, o 6 é 2 vezes 3. O 3 sobra lá dentro junto com o A. O A eu não coloquei em evidência. Copio mais. O 2x eu acabei colocando a parcela inteira em evidência, ó. Então, quando eu coloco a parcela inteira, não sobra 0. Lembra que a gente tá trabalhando com multiplicação, tá bom? Sobra 1. Porque se eu multiplicar aqui, ó, 2x vezes 1, tem que voltar no que está lá em cima. Se você colocar 0, 2x vezes 0 é 0, some tudo, tá bom? Então, quando você coloca a parcela inteira, sobra apenas 1. Muito bem, fizemos a expressão que dá o perímetro e ainda fatoramos essa expressão porque foi possível, tinha fatores em comum, ok? Entendido? Compreendido? Podemos passar para frente?
Ok, vamos lá para o terceiro agora. Respira fundo que esse é um pouquinho maior, mas não é mais difícil. O fator colocado em evidência quando o polinômio, este baita polinômio aqui, ó, 4x² mais 6x² menos 8x² mais 6x², for escrito na forma fatorada é... Repara o que ele está perguntando. O fator colocado em evidência quando aquele polinômio é escrito na forma fatorada. Pensa aí que eu já volto. Esse é o mais fácil. Temos que ler o enunciado e ver o que ele está pedindo para a gente. Ele não está pedindo para fatorar. Ele está pedindo para a gente escrever qual é o fator em evidência que a gente coloca quando escreve esse polinômio na forma fatorada. Qual é o fator comum? Eu não preciso fatorar para saber qual é o fator comum. Não é que não? Vamos lá? Então, olha lá, ó. A forma do polinômio, copiei aqui, ó, é um polinômio, tem 4 termos, tá bom? Quando tem 4 ou mais, se chama polinômio, vários monômios, tá bom? E aqui, o que eu posso colocar em evidência? Eu coloquei tudo que dá, tá bom? Então, todos os números são pares, então o número 2, e eu tenho x² embutido em todas as parcelas, posso colocar ele em evidência, ok? Então, qual é o fator colocar em evidência? 2x². Mas lembrando que você pode não ter enxergado o número, você pode ter colocado apenas o x. Aí depende da pergunta, tá bom? Se ele falar, coloque o fator máximo ali, o maior, para que o polinômio seja escrito da forma mais simplificada possível. Aí você tem que colocar o 2x². Como ele só pediu o fator colocar em evidência quando fatoramos, podemos fatorar de qualquer jeito. Então, se você colocou apenas o x, está correto. Se você colocou apenas o x²,
também está correto. E se você colocou o 2, também está correto. E se você colocou o 2x, também está correto, tá bom? Como eu disse, tenta, quando você for fatorar, colocar o maior. Tudo que dá para colocar em evidência, colocar. Se acostuma com isso. Mas, se você não colocou, não está errado, ok? Está correto, tá bom? Então, olha lá, ó. Posso colocar o x, posso colocar 2x, posso colocar várias expressões aqui. Mas a forma mais reduzida é com o fator 2x² em evidência, tá bom? Entenderam? Ótimo! O que vimos hoje, gente? A fatoração pelo fator comum. Nada mais é do que encontrar o que tem em comum em todas as parcelas e colocar na frente em evidência. Ok? Entenderam? Ótimo! Espero que você tenha compreendido, registrado e espero vocês na próxima aula, tá bom? Um grande abraço, até mais!